Então, pessoal, olá, estamos aqui com mais um vídeo e nesse pequeno vídeo de hoje aqui a gente vai estar visitando um produtor rural e técnico agropecuária que realiza diversas práticas na sua propriedade e que tem também bastante experiência, e ele vai estar se apresentando. Primeiramente eu vou me apresentar, né? Sou Torben Grael, sou técnico agropecuária e também atualmente estou cursando meu último semestre do curso de agronomia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui hoje produzindo esse conteúdo para vocês, mostrando na prática algumas atividades que o técnico e que o produtor rural Valdinei vai estar mostrando para a gente, né, suas experiências. Ele tem uma propriedade aqui que ele aplica bastante seus conhecimentos em agropecuária também, e é bastante interessante a experiência dele aqui. Ele vai estar se apresentando e dando início agora ao nosso vídeo. Olá pessoal, eu me chamo Valdinei, como Grael tem falo. Sou filho de agricultor, né? Sou técnico agrícola também e quero demonstrar um pouco, como o Grael falou aqui, um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui durante os dias, né? Durante o nosso tempo aqui, e eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai contribuir para que você que está vendo esse vídeo aí também possa estar desenvolvendo ou fortalecendo as suas práticas também nas suas propriedades. Então, eu estava conversando com o Valdinei um pouco antes aqui, e ele me falou principalmente uma coisa que eu achei bastante interessante, é que ele está realizando aqui o cultivo de um capim, né? De um capim que a gente chama de capim elefante ou capim de corte, como pode ser mostrado aí. E esse capim, ele comentou comigo aqui que ele realizou algumas experiências, né? Alguns experimentos. É um capim que é uma variedade que ele me comentou que foi desenvolvida pela Embrapa, que teve um melhoramento, né, Valdinei? Em alguns aspectos. Você pode comentar sobre esses aspectos que foi melhorado e também sobre as experiências que você está testando aqui na questão do cultivo. Então, vamos chegar mais perto aqui um pouquinho. Esse capim, ele é o BRS Capim Sul, desenvolvido pela Embrapa, né? Na verdade, ele é o capim elefante, e a Embrapa deu uma melhorada nele, aonde aquela lã, né, que eu conhecido como os agricultores, né, por lã, foi retirada. Isso facilita para que ao agricultor ir fornecer ele in naturo ou não fique coçando muito a gente toda essa questão. Mas o principal não é nem isso, é a questão da parte nutritiva do capim, a parte da nutrição do capim. Ele tem mais proteína que o capim elefante, né? E também o que chama atenção na cultura desse capim é a questão do tamanho, da produtividade que esse capim tem, né? Segundo os dados técnicos da Embrapa, a gente consegue numa hectare cerca de 300 toneladas de matéria verde com a espécie desse capim. Então, muito bom. É um capim muito bom para ser utilizado tanto no fornecimento in natura para os animais, quanto, por exemplo, na produção de silagem, né? Porque a gente está na região aqui semiárida, então qual é o principal entrave para a produção animal e também vegetal, mas principalmente na questão animal, justamente ter matéria verde ou alimentação para fornecer os animais no período de estiagem, já que a gente tem uma dificuldade grande com a questão das chuvas. Então, eles têm se mostrado, segundo o Valdinei também, uma excelente alternativa para a produção de silagem, para estar armazenando e fornecendo aos animais no período chuvoso. E você pode ver que, apesar de ter sido um ano chuvoso, mesmo assim ele está bem verdinho, né, Valdinei? Não teve muito problema com a questão das chuvas e ele se desenvolveu bem. Então você pode seguir falando. E um detalhe, Grael, e você que está vendo o vídeo, esse capim ele foi plantado, ele tem cerca de 90 dias, de 85 a 90 dias. Ele enfrentou aqui cerca de 45 dias de estiagem, não teve chuva durante esse período. E eu até achei que ele não ia aguentar. E é um fantástico. O capim não é irrigado, como eu tinha falado antes aqui para Grael. Ele não é irrigado, mas tá aqui uma coisa interessante que eu quero falar para vocês. Se possível, pode mostrar. Aqui, ó, a água ela vem da estrada, né? Eu fiz aqui um desvio para que a água viesse e entrasse exatamente aqui para dentro do plantio do capim. Por que isso, Grael? Para aproveitar a enxurrada da chuva, né, pela estrada. Então eu fiz aqui, foi você mesmo, não foi a chuva mesmo que fez, foi você que desenvolveu. Foi um projeto que eu tinha na mente. Para você ver que algumas ideias assim criativas fazem toda a diferença, né? Inclusive, quando eu estava fazendo isso aqui, pessoal, algumas pessoas passaram e falaram que não dava certo, que era loucura. Só que nós que somos preparados para trabalhar nessa área aí, entendemos que a chuva vem, né? Às vezes demora muito. E quando vem, vem de uma vez. Então a gente precisa captar água.
A gente vai mostrar para vocês ali depois um tanque feito com lona, que foi uma estratégia também para a gente poder armazenar água. Só que como o tanque é pequeno, eu pensei o quê? Vai encher rápido, depois que encher eu faço aqui uma barreira e coloco a água para entrar para dentro do capim, do plantio do capim, né? Show, show. Então você pode ver que também esse capim ele tem uma capacidade de cobertura muito grande, né? Sim. Então é muito interessante no ponto de vista também de você estar protegendo o seu solo. Você vê que ele é um capim que tomou bastante a área aqui, né? E tem uma touceira dele aí que toma bastante, cobre bastante o solo. E isso até facilita também a manter a umidade, né? E ele resistir mais a um período sem chuva, com certeza. Então foi bastante interessante aqui a prática que o Valdinei realizou para aproveitamento, né, da água, da enxurrada da chuva que vem da estrada. Ele direcionou essa água para o cultivo de capim dele. E isso aqui foi muito interessante, uma ideia bastante criativa. Às vezes, como você falou aí, o pessoal pode achar que é loucura, mas a criatividade é que faz a diferença, né, na sua atividade, sem dúvida. São experimentos que nós fazemos, né? Claro, pode dar errado, mas se nós não realizarmos, a gente não vai saber se realmente dá certo ou não, né? Mas está aqui, para mim foi show de bola. Ok, Valdinei, então já te perguntando um pouco sobre a questão do cultivo e tratos culturais desse capim. Você tinha me comentado que tinha uma diferença aqui entre uma área de capim, desse capim desenvolvido BRS, né, e outra. Isso. Você fez algumas técnicas diferentes aqui no cultivo. Além de capina, né, que a gente sabe que é importante fazer. Então você poderia comentar um pouco sobre isso com a gente, para o pessoal entender? Olha só, Grael e o pessoal que estão nos assistindo. Eu aprendi que mais importante, eu não diria mais, né? Eu vou retirar essa palavra, mas eu diria que importante, assim como a irrigação, também a adubação. Você pode irrigar a vida toda, se não tiver um solo bem adubado, né, a planta não desenvolve bem. Quer um exemplo? Vamos mostrar daqui a pouco. É um local onde eu adubei e aonde eu não adubei, né? E você vai ver a diferença, né? Inclusive eu adubei, teve um local que eu fiz experimento com o Super Simples. E aí a gente vai estar mostrando para vocês esse local também. Você me comentou que você tinha num local utilizado adubação orgânica, né? Sim. Foi com esterco? Sim. Com esterco. E em outro local ele utilizou adubação com Super Simples. E, se eu não me engano, um local que você não utilizou nenhum tipo de adubação. Justamente para estudar, né? Fazer um experimento para entender a diferença na prática e no rendimento. Isso aí vai ser interessante, ele vai estar mostrando para a gente também, aqui na área dele, certo? Então a gente vai andando para lá, para pegar de lá para dentro. Meu Deus. A gente vai mostrar aqui na área dele, além desse capim elefante, né? Ele vai estar falando para a gente sobre os outros cultivos de forrageira também. Eu queria, Valdinei, que você comentasse para o pessoal, para ficar mais claro, quais são as atividades que você desenvolve aqui, quais são os animais que você cria e as atividades que você desenvolve, quais são as plantas que você tem cultivado também. Aqui nessa pequena propriedade a gente desenvolve a atividade, né, algumas atividades, a qual nós criamos ovinos, né, fazemos experimentos aqui com ovinos, inclusive em confinamento, e nós criamos também aves, né? Outras atividades aqui também, na parte vegetal, nós temos a questão de mudas, né? Há algum tempo atrás eu produzi algumas mudas e hoje eu tenho aí as plantas frutíferas que produzem, na nossa propriedade já estão produzindo, né? Além do plantio das forragens. Aí a gente tem a palma, tem o capim BRS Sul, como nós falamos, temos o capim aruana, né, que são os alimentos para os animais. Seria esse. Aqui é a área de capim aruana que ele está cultivando. Então o Valdinei comentou que ele faz ele tem um trabalho aqui com criação de ovinos, não é isso, Valdinei? Sim. E ele me comentou uma questão interessante, pessoal, que não é muito comum a gente perceber na nossa região, que é a questão da criação de um sistema intensivo. Ou seja, os animais confinados, né? Ou seja, os animais não saem soltos no pasto para consumir a pastagem que ele cultiva. Ele faz o corte desse material e fornece os animais no coxo. E aí tem uma série de benefícios, principalmente em questão de pequenas propriedades. Porque quando você cria um animal confinado, você não precisa de tanta área para realizar essa criação. Você consegue aproveitar melhor a sua pastagem, certo? Que é o trabalho que ele faz aqui de cortar e fornecer esse material in natura para os animais. Além também de produzir a silagem, ele vai falar disso também, e fornecer no período de estiagem para os animais. E isso é muito bom na questão da conservação da qualidade de suas pastagens. Por quê? Quando você solta o animal diretamente no pasto,
além de você não ter um controle muito bom da altura de corte que esse animal vai estar consumindo, que pode chegar a um ponto de prejudicar bastante o desenvolvimento e a recuperação do seu capim, também tem a questão do pisoteio do animal, que compacta o solo, danifica a pastagem. Porém, quando você cria o animal num sistema intensivo, confinado ali no curral, fornecendo a ração no coxo, você consegue cortar e você evita todos esses problemas. Claro que é importante, às vezes, até mesclar, colocar esse animal num sistema misto, aí, que ele passa um período solto e um período confinado, até por questões sanitárias também, né? O animal sempre preso tem uma questão mais problemática com relação a doenças e etc. Mas isso é uma coisa interessante, que é muito difícil a gente perceber aqui no semiárido, que é o pessoal criar animais nesse sistema. Então, Valdinei, eu queria que você comentasse para o pessoal, o que é que você, além disso tudo que eu falei, se você tem percebido alguma vantagem ou desvantagem nesse processo, até mesmo a facilidade, né, de manejo que você tem com os animais, por eles já estarem ali confinados. É importante as palavras que Grael falou aqui, né? E só para argumentar mais um pouquinho, se a gente for analisar o ponto negativo hoje na criação de ovinos, eu diria que o ponto mais forte, no caso negativo, seria a verminose, né? E aí você sabe, Grael, a importância que é e o trabalho que dá para a gente poder tratar os animais a respeito desse aspecto, né? Então, o que é que acontece no dia a dia? Quando você trabalha no sistema semi-intensivo ou com os animais direto no pasto, tem mais dificuldade para você controlar a verminose. Quando você trabalha nesse sistema do confinamento, facilita um pouco, porque os animais não estão diretamente no pasto, porque tem aquele ciclo, né, onde o animal vai para o campo, e lá ele deposita as suas fezes, uma vez, né, que vai ter lá aquele processo que as vermes vai... Os ovos, né, da verminose lá nas próprias fezes dos animais, no próprio pasto que ele vai novamente consumir, e fica esse ciclo, né? Sim. E aí o animal vai para campo, ele consome novamente o capim, as larvas, as vermes, digamos assim, vai estar na parte superior do capim, o animal vai consumir, ele vai fazer o mesmo ciclo e aí nunca acaba a verme. Já na parte do confinamento a gente não tem tanto esse problema, né? Consegue resumir, resumindo, consegue resolver esse problema. Né? Então, Rodrigo, vamos dar uma andada aqui mais adiante, né, na sua propriedade. Aí você pode ficar à vontade para comentar alguma coisa, uma prática, mostrar a questão dos experimentos também. Eu diria que é um desafio hoje no semiárido nós estarmos a campo. É fácil às vezes a gente trabalhar em alguma associação, prefeitura, né, ou para qualquer fazendeiro, mas quando a gente vai para a prática a gente percebe no dia a dia as dificuldades. E como você falou, eu quero trazer aqui um ponto interessante na questão. A maior dificuldade hoje na criação, eu vou pautar isso aqui na criação de ovinos, é a alimentação. Além da verminose, para você controlar, né? Essa questão é a questão da alimentação. E eu já estava praticamente que desanimado, né? Mas quem nasceu e se criou, né? Trabalhando e estudando essa área aqui, não até desanima, mas não desiste, né? Não pode. E aí, graças a Deus, eu estou aqui, né? Com um bom banco de alimento já. Daqui a pouco eu já estou, como é que eu digo, me preocupando como é que eu vou fazer para dar fim aproveitar, né? em tanta alimentação. Mas se vocês perceberem, aqui na entrada da propriedade eu já coloquei aqui 2 carreiras de palma para mostrar para os meus amigos quando chegar aqui que a palma é muito importante para nós que moramos aqui no semiárido, né? Essa variedade da palma aqui é a mão de moça, algumas pessoas chamam assim, ou a palma gigante, sem espinho, lisa, né? É uma palma que ela apresenta um teor muito alto de proteína, né? E nós colocamos logo na entrada aqui da propriedade. Interessante, muito legal. Sobre o capim, quando a gente falou que a gente ia mostrar, tá logo aqui mais, nós iremos mostrar, Grel, a importância de fazer esses experimentos e analisar, porque é visível. Quando vocês chegarem ali, vocês vão ver a diferença do capim que foi adubado e o que não foi adubado, né? E aí a gente quer pautar também a questão
usa ou não usa o adubo orgânico mineral ou químico no caso? Será que o da propriedade que nós temos aqui dos animais não dá o mesmo resultado? A gente já vai economizar, no caso, o dinheiro, né? Que a gente iria comprar o químico, a gente já tem. A qualidade da terra, do solo. Sem contar, né, Valdinei, que você fazendo a utilização principalmente do adubo através do esterco, né, dos animais, querendo ou não, você consegue estabelecer um ciclo da sua propriedade. De que forma? O alimento que você está fornecendo aos animais, ele vai transformar depois uma parte em fezes, que seria um resíduo, que você vai tornar a utilizar no seu cultivo, por exemplo, do seu capim, para produzir alimento para o próprio animal que produziu as fezes. Então você consegue estabelecer um ciclo, né? Sim, sim. Então, esse capim, ele tem exatamente mais ou menos 90 dias, como eu falei antes. E aqui a gente já vai mostrar essas primeiras carreiras aqui, ó, por aqui a gente consegue. Então, pessoal, como eu falei ali antes, nós estamos aqui dentro do plantio do capim BRS Capinha Sul. E eu queria fazer essa demonstração aqui, né, para vocês, onde foi plantado com adubo e onde não foi, né? E um detalhe, essas 2, 3 carreiras daqui para lá foi plantado com adubo super simples, né? A gente plantou aí com super simples. Já essas carreiras aqui do meio, onde eu estou, foi plantado, aqui você pode perceber a diferença, sem adubo nenhum, né? A gente abriu os sucos aí, colocou as hastes, né, os pedaços aí da cana, digamos assim, do capim, e foi enterrado. Já essa parte aqui, esse restante para lá, foi plantado exatamente com o adubo orgânico, né, que foi o adubo, mistura do adubo de ovinhos, das fezes de ovinhos, com as fezes de aves, né. Então você percebe a diferença. Aqui, como o Greg estava falando, a gente consegue até uma altura maior, né? Então, tá aí a demonstração do nosso experimento. Muito interessante, né, pessoal? Se a gente for observar, essas fileiras que a gente está mostrando aqui agora, foi utilizado a adubação orgânica, né, com esterco dos animais da propriedade dele. E a gente já percebe uma diferença muito grande. Você pode mostrar com a câmera aqui, essas 2 fileiras aqui, ó, que não foi utilizado nenhum tipo de adubo, como ele comentou, e as outras do início ali que utilizou adubo mineral do tipo super simples. Isso aqui é um experimento fantástico que o Waldner realizou, porque muitas vezes se pensa que o adubo químico é o que mais vai dar um resultado, apesar de você gastar, e muitas vezes você deixa um pouco de lado de aproveitar os próprios recursos que a propriedade lhe oferece. E eu observando, vocês podem observar no vídeo também, que há uma diferença muito pouca, ou quase nenhuma, ou até mesmo há uma superioridade do rendimento do capim utilizando o adubo orgânico em relação ao adubo mineral. Isso aqui é interessante, porque na utilização do adubo orgânico, além dele fornecer os nutrientes, né, os minerais para a planta, que é o mais importante da adubação, ele também tem uma capacidade de melhorar as condições físicas do solo. Isso aqui auxilia demais no desenvolvimento da planta, no desenvolvimento das raízes do capim, por exemplo, porque o adubo orgânico, ele favorece que o solo fique menos duro, menos compactado, favorece também o desenvolvimento da microbiologia do solo, que são bactérias, organismos que a gente não consegue nem enxergar, que estão ali presentes e que fornecem também alimento, nutriente para as plantas, né? Então foi um experimento muito interessante que o Waldner realizou aqui. Não sei, Waldner, você quer comentar mais alguma coisa a respeito desse teste que você fez? É exatamente isso que você falou, Grel. Só complementando aqui, claro que esse solo aqui ele está pobre em matéria orgânica, né? Em outras palavras, eu diria que é matéria morta, que o nosso solo aqui está muito empobrecido. Esse capim ele tem uma vantagem, e eu vou fazer um experimento já adiantando aqui com ele. Por exemplo, se chegar um tempo onde eu tenha uma produção muito alta dele e eu não consiga fornecer ou confeccionar, fazer silo, eu vou fazer uma adubação verde com ele. Então agora imagina a importância que é o que você explicou a respeito do adubo orgânico, né, sendo feito um trabalho desse. Então eu estou com essa expectativa muito aí legal para poder a gente trabalhar. E já tocando nesse ponto, Waldner, que você falou desse experimento de adubação verde com esse capim,
muitas pessoas não acreditam e acham uma besteira, acham desperdício você está utilizando as plantas para cortar e deixar recobrir no solo, né, com adubação verde. Mas isso é muito importante para melhorar as características do solo, conservar seu solo também, evitar a erosão, por exemplo. E eu já deixo uma dica importante, né, no momento de você realizar esse tipo de trabalho de adubação verde, não é interessante o produtor utilizar só o capim para recobrir o solo. Por quê? Isso aí tem uma questão toda lá da questão química, que é o seguinte, a relação carbono-nitrogênio e tal, que esse capim esse tipo de planta aqui de capim, ele é muito fibroso. Então ele é muita palhada e pouca proteína em comparação, por exemplo, com uma planta leguminosa. Se você comparar, por exemplo, com feijão de porco, com a leofena, com guandu, né? Então seria interessante você misturar, por exemplo, colocar uma parte de capim e uma parte de uma leguminosa, para você ter uma relação carbono-nitrogênio ideal ali, para equilibrada, para que isso aí forneça mais nutrientes e melhore a qualidade do seu solo. Claro que você também pode utilizar só o capim, não tem problema, ele vai demorar mais tempo para decompor. Ele vai ficar, se você quer, por exemplo, utilizar para cobrir o solo e manter o solo coberto por mais tempo, o ideal é utilizar só o capim, porque ele vai demorar mais tempo para decompor e a palhada dele vai recobrir o solo por mais tempo. Certo? Então depende da sua ideia, né, do que você está querendo no momento. Bastante interessante. Então, Valdinei, eu queria que você comentasse com a gente aqui como foi o sistema de implantação dessa área de capim relacionado, por exemplo, você me disse que foi através de sucos, né? Que implemento você utilizou, como foi o espaçamento que você utilizou, como foi o sistema de cultivo, como é que você implementou essa área? Olha só, pessoal, eu dei início aqui a esse plantio, né? Aqui inclusive tinha uma área de mandioca aqui e eu passei o trator fazendo o preparo, né? O contrator aqui usando o arado, né? Eu fiz o preparo do solo, abri os sulcos com a própria enxada manual e nessa área a metade dela, né? E fiz o plantio. Já da metade lá para baixo, o restante, eu fiz o preparo do solo também com arado no trator e com o próprio arado eu fiz uma regulagem e consegui abrir os sulcos. Facilitou na questão do tempo, né? Eu consegui plantar mais rápido, né? A mão de obra, então ficou mais fácil. Foi exatamente dessa forma. E qual o espaçamento, Valdinei, que você utilizou para estar realizando esse plantio? Ele não tem um espaçamento 100% padrão, mas ele fica entre 80 centímetros e 1,20 m. Entre linhas? Entre linhas. E entre plantas, esse capim você pode estar plantando, segundo os dados técnicos da Embrapa, a gente pode estar plantando ele bem adensado mesmo, bem junto. Inclusive o segundo plantio que eu fiz, eu coloquei duas hastes, uma ao lado da outra, aqui só foi uma. Lá, como eu já tinha mais semente, eu coloquei duas hastes, uma do lado da outra, para que eu tivesse uma densidade maior. Né? Interessante. Assim como a palma também, que o pessoal tem plantado adensado e tem se mostrado com resultados excelentes, né? Assim também com esse tipo de capim. Então, não sei se você ainda quer dar alguma explicação aqui sobre essa questão do capim BRS que você implantou. Tem mais alguma coisa para citar e falar? Caso não, a gente pode dar uma andada para outra área para a gente estar mostrando outro pedaço, outra atividade. Eu acho que seria interessante a gente mostrar só outra área de pastagem também, para a gente dar uma pincelada, né? Dar uma pautada sobre tudo isso que você falou aqui também, do outro tipo de capim que você tem cultivado aqui. Para fechar aqui, pessoal, eu tenho aqui cerca de 3.000 metros linear, 3 quilômetros linear desse capim. Eu até comentava para a Grael mais cedo que eu estava desanimando e querendo desistir da atividade, né? Mas eu voltei atrás porque eu vou falar para vocês, quando nós voltamos, colocamos o pé no chão e analisamos realmente o que a gente quer, a gente chega, o nosso objetivo chega lá, né? O nosso propósito. E eu consegui entender que eu não posso depender só do capim, eu tenho que ter a palma, eu tenho que ter a mandioca, eu tenho que ter a pastagem, mas é fundamental para os ovinos a gente trabalhar. E eu estou muito feliz com esse capim. Inclusive, temos aqui o apoio grande, além de João, que fez essa doação aqui para mim fazer esse experimento. Né? Primeiro eu indiquei ele, para ele estar comprando fora da Bahia, aí, através de um grupo de ovinos que eu participo. Ele comprou, depois ele me deu uma quantidade aqui de semente. E depois eu consegui com um parceiro lá de Jacobina, né, o Marino, já me arrumou 3 carros desse capim. Eu não posso dizer que eu comprei, né? Eu tenho que falar que foi através de parceria. E eu quero dizer, Grael, que eu estou muito feliz
tenho estudado muito sobre esse capim e acredito que aqui eu quero conseguir chegar à minha meta de 50 a 80 cabeças de animais confinados. Isso para mim já se torna realidade, né? Sem dúvida. Vendo essa produtividade aqui. Você não está nem dando conta, né? Desse jeito. E você citou uma questão muito importante, Rodney, para a criação de animais, que é dentro da propriedade, principalmente pequenas propriedades rurais, a questão da diversificação. Você citou aí que não dá para você criar um animal ovino só com capim. Você tem que ter uma palma, você tem que ter um outro tipo de pastagem, um feijão guandu que você pode plantar, uma mandioca, né? Você tem uma variação. Porque até mesmo, espero que nunca aconteça com nenhum produtor, você pode ter uma hora uma infestação de alguma praga na sua área e atacar seu cultivo. E aí, se você não tiver uma diversificação para suprir de outra forma a alimentação dos animais, o que é que vai acontecer, né? Sim. Ou, por exemplo, se não for um ano bom para o capim, aí você tem a palma ali que é mais resistente, né? Sim. Que vai aguentar mais um período de estiagem. Então é muito interessante essa questão de você saber diversificar o máximo possível sua propriedade, né? Sim. É muito interessante. Você quer, vamos dar uma mostradinha agora na sua outra área de pastagem, que você falou que é capim aruana, não é isso? Esse é o capim aruana, né? Ele é um capim muito bom para ovinos, também para bovinos, né? Ele é um capim que não tem muito talo, né? A haste dele não é tão dura que os ovinos não consigam mastigar ele. E aqui exatamente eu fiz o mesmo processo, apenas arei, não fiz adubação, arei a terra e fiz o plantio aqui com a máquina, né? A máquina manual aí de plantar milho, feijão e capim. Fiz o plantio, né? Estou avaliando, estou gostando muito, né? Foi plantado recente, pegou também um período muito comprido aí, digamos assim, de estiagem, mas mesmo assim ele conseguiu aqui uma alta produtividade. Ele é um capim, eu estava estudando, ele é um capim que tem bastante proteína, né? Isso é importante, mas eu tenho o plano de colher ele, fornecer no coxo para os animais e depois estar fazendo a reposição de adubação nele para que a gente tenha um rendimento, uma produtividade. E eu aprendi uma coisa, pessoal, Grael, eu tenho percebido que hoje em dia nós não precisamos de grandes propriedades. Eu tenho percebido que hoje a gente precisa, o nosso grande desafio é qualificar as pequenas propriedades que nós temos hoje. Aproveitar ao máximo os recursos, né? Sim. Né? E dentro disso aqui eu estou avaliando também a questão das pragas, né? Que venha, se caso acontecer, né? Cortar o capim, no caso da largata, de alguns insetos. Eu estou avaliando para ver se ele se adapta bem à nossa região, embora a questão das pesquisas que eu tenho feito prova que ele se adapta bem, mas na prática é outra coisa. Vamos ver realmente se ele é um capim. Então, Rodney, tem quanto tempo que você pode falar um pouco para a gente aqui essa questão de tempo? Quanto tempo tem que você fez o plantio? Como é que foi feito e tal? Esse capim aqui ele também tem 90 dias de plantado, cerca de 90 dias, né? 85, 90 dias. Foi logo quando eu plantei de lá, eu fiz o plantio desse aqui. E questão que você estava falando aí de pragas, né? De ataque de insetos e pragas, você não tem percebido então até então algo que cause um dano severo, algo que cause um dano significativo, ou até formiga, lagarta, nada desse tipo? A dica que eu oriento aos amigos que nos ouvem é que tome bastante cuidado no momento que a gente for fazer o plantio. No início, né? Principalmente se for, que assim, ele tem duas formas de você fazer o plantio. Pela semente, você plantando na máquina, e se a gente quiser transplantar ele daqui para um outro local, a gente consegue fazer aqui esse trabalho. Retira a muda aqui, né, e leva para uma outra propriedade e faz o plantio. Retirando a muda aqui, levando para uma outra localidade, ele já vai aí, digamos, ou jovem ou adulto, não vai ter tanta dificuldade com a formiga. Porém, se você plantar a semente e não ter cuidado com ele, a formiga vai podando ele ali, cortando ele e é fatal. Você pode perder seu plantio. E um outro detalhe que eu venho notando é a questão da largata. Não deu ainda, né? Não deu ainda. Mas todos os anos na nossa região aqui é um vilão a questão da largata. E aí as pessoas entram aí com alguns defensivos, né? Natural, outros químicos, mas eu ainda não utilizei nada Nem aqui. foi necessário, né? Nem foi necessário. E, Rodney, você pretende realizar, por exemplo, tirar a semente desse capim também aqui, ou você acha que não vale a pena? Dentro desse parâmetro é importante nós analisarmos o seguinte: a agricultura familiar hoje ela vem desenvolvendo algumas atividades que os mais velhos desenvolviam, que é armazenar semente,
para o próximo ano, para uma nova área. E eu quero falar para o pessoal que nos ouve aí neste momento que é importante e está no meu planejamento eu estar retirando e armazenando ou preparando outras áreas. Por quê? Porque a semente é muito cara. E aí a gente vai ter o privilégio de colher a semente aqui no 0800, digamos assim. Claro que teve um investimento, né? Inicial, né? Inicial. Mas você não fica dependente, né? Então, aí a É gente... importante o banco de semente para isso, você não ficar dependente de comprar tudo. Sim. Muito legal. Então, pessoal, a gente mostrou aqui, né? O capim aruana, como o Valdinei citou. Aquela área de lá também é capim aruana, né? Todo capim está aruana. mostrando com a câmera ali. Aquele outro lado também. Cultivo desse capim aruana. O Valdinei tem para ali em outra área também mais cultivo desse capim. A gente vai estar mostrando também. E o Valdinei comentou comigo, né? Que ele quer falar um pouco aqui agora sobre a infraestrutura da propriedade dele, para vocês entenderem como um todo, como é que a propriedade dele funciona, como é essa diversificação de atividades e com que infraestrutura é que ele tem que lidar para conseguir desenvolver as atividades dele aqui. E ele queria falar um pouco, ele me comentou que vai falar um pouco sobre a questão do que ele tem para armazenamento de água das chuvas, por exemplo. E aí o Valdinei vai estar pautando esse assunto com a gente agora. Então, pessoal, dentro da infraestrutura aqui da minha propriedade, uma das coisas que eu mais, digamos assim, necessito é a água. E dentro da água, eu tenho percebido, dentro do aspecto da água, eu tenho percebido que não dá para se produzir sem ter água, né? Principalmente os animais também, né, que precisam da água. E eu fui beneficiado com essa cisterna de 50 mil litros de água, né, através da bacia do Jacuípe aí, né, Cisterna de calçadão. via a prefeitura, cisterna de calçadão. E tenho também um experimento que nós iremos mostrar daqui a pouco, do lado ali, que é um tanque de lona, né? Com essa água eu consigo produzir frutas e consigo alimentar, digamos assim, os meus animais, fornecer água para os meus animais, né? Entendi. Vamos estar mostrando aqui então, vamos andar um pouquinho aqui na propriedade do Valdinei. Já está mostrando, vocês já viram aí a cisterna de calçadão que ele tem, né? Que é uma técnica muito importante para armazenamento de água das chuvas. Porque imagine a quantidade de água que uma cisterna com essa área aqui consegue armazenar, né? É suficiente, né, Valdinei, para você estar se mantendo e mantendo seus animais, por exemplo, mantendo sua produção. E até mesmo, como você falou aí, irrigando algumas frutíferas que você tem aqui. E ele vai estar mostrando agora para a gente aqui o tanque de barreira, né? Utilizando lona que ele fez. E ele fez a utilização da lona para evitar, né, diminuir a perda de água por infiltração. Então a água vai ficar aqui armazenada por mais tempo e ele vai perder menos, né, dessa água. Porque nem todo lugar também, gente, nem toda propriedade a gente tem a capacidade de cavar um tanque normal, daquele tanque comum. Porque também depende das condições de solo, né? Depende da condição de solo. Por exemplo, aqui a gente tem um solo que a gente chama de chapada, né, Valdinei? A chapada não serve para você cavar um tanque. Como é que você vai cavar um tanque aqui? A água não vai ficar armazenada nesse tipo de solo, né? Então o Valdinei vai falar um pouco aí como foi que ele fez, de onde ele tirou a ideia e o que é que ele tem percebido, né, dessa prática. Então, esse tanque ele foi feito há 3 anos atrás, em média, 2 anos e meio, 3 anos. Ele é um tanque que serve como enxurrada, né? Ele vem, da enxurrada a gente capta a água, né, através da chuva. E eu fiz esse tanque aqui, o primeiro da nossa região, inclusive, e eu brincava antes que o pessoal me chama de doido, né? Mas eu tenho gostado bastante. Como que eu fiz ele? Com a reta escavadeira a gente retirou a terra, fez o buraco aqui. Eu desviei a água que descia lá na estrada para outra estrada, trouxe a água, né, a enxurrada, fiz a enxurrada bonitinho, adquiri a lona, né, forrei ele com a lona aí, e para minha surpresa, na primeira chuva, eu vim bem ansioso aqui para a propriedade. Quando eu cheguei aqui estava cheinho. Na primeira chuva que deu. Na primeira chuva que deu. Eu gostei tanto, que eu já fiz um outro segundo tanque. Do lado lá, a gente Né? pode Embora tá desativado o outro. Mas eu digo para você, Grael, e para você, nosso amigo e amiga que está nos ouvindo, não tem comparação nessa questão de solos que não segura água, né?
porque o solo ele deveria ter muita argila, né, para poder tentar segurar água, pedra, tal, essa questão. Sim. E o nosso solo aqui, os agricultores daqui falam que o solo é goloso, né? Pode chover o tanto que for que ele dá conta. Então assim, eu tenho gostado bastante, né? Embora tá um pouco bagunçado aqui, que eu estava fora da propriedade aí alguns dias, mas já estou de volta, estou organizando. E como que eu, com que ideia, qual a ideia, qual o objetivo desse tanque? A propriedade não tem água encanada, né? Não tem água encanada. E como eu falei, para qualquer atividade nós necessitamos bastante de água. Então a minha ideia foi essa, deu certo, né? O experimento foi com a lona simples de 200 micra, só que o meu plano para o futuro é adquirir uma lona, estilo aquela lona de caminhoneiro, específica, para que eu possa segurar a água o máximo possível. Aqui, por enquanto, só está saindo a água que é evaporada. E o resto é o que eu uso na atividade. Ô Valdinei, você pode observar aqui que o seu tanque de lona que você fez está do lado da sua cisterna. Você tinha comentado comigo também da questão de aproveitar a água da enxurrada. Essa cisterna, eu queria tirar a dúvida, essa cisterna, caso ela encha, como eu estou percebendo ali, ela tem a vazão que vai também jogar a água dela para o seu tanque, né? Então você vai estar aproveitando também a própria água que a cisterna de calçadão capta, né? A captação da cisterna de calçadão, que facilmente ela enche, uma cisterna dessa aí enche facilmente por causa da grande área do calçadão. Então essa água não vai ser perdida, ela vai ser direcionada aqui para o seu tanque. E a ideia que eu já entendi aqui que você quis fazer, que você já está construindo o segundo tanque de lona lá, é que também fazer aproveitamento, caso esse daqui encha, né, da água para o segundo tanque. Sim. Então é bastante interessante e com isso aqui você vai estar com água suficiente para suprir sua necessidade aqui tranquilamente, né? Esse foi o nosso objetivo. Antes de fazer esse tanque, estava chovendo mais pouco, né? Chovendo pouco. E aí foi quando eu decidi abrir o sangrador da cisterna ali e trazer enxurrada para jogar para dentro da cisterna a água, né? Como você falou. Quando eu vi que dava certo, encheu rápido, aí foi quando eu decidi fazer uma cisterna aqui. Como eu estava sem recurso, eu pensei, então eu vou investir na rede escavadeira, a gente vai tirar a terra aqui, vai montar esse sistema e aí eu vou captar. Então a água que vem do calçadão não tem para onde correr. Ela tem que vir aqui para dentro. Encheu a cisterna, ela vem aqui para dentro, como você falou. Inclusive eu tenho um amigo, né, conhecido, que ele estuda engenharia de pesca lá na minha universidade. E ele tem um tanque parecido, que ele também usa água para cultivo de hortaliças e faz a criação de tilápias, inclusive, é bastante interessante. Ele conseguiu utilizar um tanque desse aqui para criar tilápia também. E aí é mais uma diversificação que, a depender do produtor, ele esteja disposto a diversificar sua propriedade, ele pode estar fazendo também. Também pode ter essa utilização, né? Sim, sim. Além de que a água seria uma água ótima para irrigação. Então, pode ser. Essa água ela é utilizada para as plantas, né? A água da cisterna eu costumo utilizar para as plantas também, para os animais e para quando nós estamos aqui final de semana na propriedade, lavar um prato, uma roupa, alguma coisa, né? Sim. A questão aí da casa. Mas o foco principal dessa água aqui é para as mudas, para as plantas, né? Tem esse diferencial. Né, principalmente. Inclusive nós iremos mostrar aqui algumas que está até produzindo. Por exemplo, esses pés de mamão aí, ó. Já estão com frutos, né? E nós temos outras frutas ali que nós iremos mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal, dar mais uma caminhadinha aqui na propriedade do Valdinei. O Valdinei vai estar mostrando para a gente aqui agora algumas frutíferas também que ele tem, né? Mais uma atividade diversificando bastante a propriedade dele. Então ele vai estar mostrando para a gente aqui agora também as frutíferas, né? Como é que ele está cultivando na propriedade. Como nós tínhamos comentado sobre o tanque, né? Enlonado, eu chamo assim, né? Nós utilizamos a água dele para molhar as plantas e uma das plantas é os pés de frutas aí, vocês podem ver. Esse aqui, por exemplo, está excelente. Nós temos aqui uma grande florada, né? Inclusive frutos já mais jovenzinhos aí. E além da goiabeira aqui que a gente tem outras plantas aqui que a gente vai estar mostrando para vocês também, né? Essas frutas a gente utiliza ela para o consumo da própria família, né? A gente ainda não comercializa, embora temos esse objetivo de futuramente comercializar elas. E um detalhe, nós trabalhamos aqui
multiplicando as mudas que nós temos. Por exemplo, essa muda aí ela foi comprada. Só que a alporquia é mais fácil, né? Para a gente poder estar multiplicando depois, uma vez que a gente já tem as nossas mudas. E eu vou estar fazendo a demonstração ali de um pé de limão que já foi alporquia, né? Para poder o pessoal ficar por dentro do movimento. O Valdinei também realiza, pessoal, a produção de mudas aqui na propriedade dele, né? Isso é bastante interessante. Você pode ver que é uma propriedade bastante diversificada, né? Aqui a gente tem um pé de limão, melhor dizendo, de laranja. Esse aqui é de laranja, não produziu ainda. Porém, nós temos esse aqui de limão, bem produtivo. Um pé de limão jovem, novo, né? Já fiz várias podas aqui nele. Está precisando eu desenvolver aqui só uma poda agora de produção, né? Fazer uma limpeza nele embaixo e fazer uma poda de produção para que nós possamos ter frutos de qualidade, né? Um exemplo disso, nós temos esses aqui, ó, um outro pé de limão na sua época da flor, e nós temos ele, para você ter ideia, a qualidade dos frutos. Aqui foi uma florada. Esse pé de limão, quando eu fui fazer esse barreiro aí, ele estava lá no local, e aí foi necessário que a gente retirasse ele. Então eu pedi para que o tratorista, né, que estava operando, o operador, colocasse ali a mão da máquina, e eu segurei ele de lado e a gente conseguiu retirar, e eu replantei novamente ele aqui, né? Temos também pinha, ó, as mudas de pinha aí. Aqui ela já começou a produzir já, a gente já encontra flores. É uma muda nova também. Temos graviola. Um exemplo aqui da laranja. É uma planta também nova, mas se você observar, tem muitos frutos já. Dá para perceber que não dá para vender ainda, mas para produzir para a família já é maravilhoso, né? Um fruto de qualidade, natural, a gente pode estar consumindo aí sem medo, né? Sabe a procedência, né? Sabe a procedência. E temos outros frutos. Vamos mostrar aqui a acerola, né, Greg? Vamos dar uma caminhada aqui, né, pessoal, pra gente tá vendo. Esse pé diversificado a propriedade do Valdinei. tá bem cheio de flores, esse pé de acerola aí. Aqui é um outro pé de laranja, já produziu, agora não está produzindo. Aqui a acerola, acabou uma colheita, tá vindo outra. A gente vai fazer uma outra poda aqui de produção, né? Retirando alguns ramos. Para facilitar a colheita, né? Também não ficar muito alto. No seu caso dá certo que você é mais alto, né? Então tá aí, a gente vai fazer uma outra poda. Temos limão aqui novamente. Um detalhe, pessoal, esse limão é o limão Tahiti. Aquele limão que o pessoal deseja bastante, ele não tem o caroço, ele é bem gostoso mesmo para quem gosta de consumir o limão aí, é muito bom. Então a gente está vendo que ele está com uma camada muito grande de flores, né? E isso consequentemente vai dar muitos frutos. Lembrando que a parte nutricional do solo é importante para que a planta consiga segurar o máximo possível de frutos, né? Uma vez que, além da quantidade de frutos, também deve se levar em consideração a qualidade, né, Grel? O tamanho, né? A qualidade do fruto. Temos aqui na frente, vamos demonstrar para vocês. Ô Valdinei, e você tem utilizado aí na questão das frutíferas algum tipo de adubação orgânico, algum tipo de adição aí no solo para melhorar a qualidade? Temos adubado, fazemos essa prática, mas ainda pouco, né? Percebemos que não é suficiente ainda. O esterco dos animais, né? Por isso que é importante os animais em confinamento, porque a gente vai estar coletando sempre as fezes dos animais para trazer para as plantas. E para frutífera mais ainda, né? A adubação orgânica para frutífera é muito importante, mais importante ainda do que até uma pastagem, inclusive. Temos aqui os pés de banana. Vamos entrar aqui no pomar do Valdinei. Você pode ver que é um pomar diversificado, né? Que a gente tem aqui diversos tipos de fruta. Isso é bastante interessante, essa diversificação da propriedade. Certo? O Valdinei está aqui, ó, com sua bananeira aqui. Que ele realizou aqui uma prática que ele vai explicar o que foi e por que ele está fazendo isso.
Bem, pessoal, aqui a gente utilizou um saco de linhagem, né? Logo quando esse cacho de banana saiu aí, né? Ele começou a ser gerado, exposto, melhor dizendo, por conta do arapuá, né? O bendito arapuá. Ele começa a roer o fruto, né? E aí, quando eu percebi, isso eu já tinha perdido alguns cachos de banana. Antes, né? Antes, então eu me preparei. Quando saiu daqui, eu já vim aí e coloquei o saco. Um detalhe, tem que cortar o pessoal chama de coração da banana, né? Sim. Aquela parte, mas não no início. Deixa primeiro sair o máximo possível digamos assim, de quantidade de bananas aqui. Quando ele começar a dar espaço e não tiver mais bananas embaixo, aí você pode cortar, você retira o saco, corta e coloca o saco novamente. Eu ainda vou deixar mais uns 15 dias com o saco, né, para poder prevenir Do arapuá, e assim, né? do arapuá. E assim eu vou ter um fruto de qualidade, bonito, né, grande e consequentemente um fruto aí bem gostoso, né? Essa banana é a banana maçã, é uma banana muito boa, muito doce. Eu gosto muito dela. E aí você pode ver aqui a propriedade do Valdinei, ó. Ele tem também uma área de palma, não foi mostrado ainda. Né? O Valdinei tem uma área de palma aí, na palma gigante, né, Valdinei? Ele cultiva aqui também para fornecer aos animais, no período de estiagem, né? A gente pode estar dando uma andada aqui. Eu acho bastante interessante a propriedade do Valdinei aqui pela questão da diversificação. Né? Você tem de tudo aqui. Uhum. Aqui foi um plantio de feijão, de corda que a gente teve aqui, né? Parece que você associou com milho, né? Sim. Fez um plantio de milho associado com feijão. Isso é interessante associar uma leguminosa nos seus plantios, porque ela vai auxiliar no aumento da quantidade de nitrogênio, né? O solo fica mais fértil. Vamos dar uma mostrada aqui na palma. Pode ver, ó, a área de capim BRF do Valdinei se estende lá do início da entrada da propriedade dele e vem todo isso aqui de capim BRF. Ele tem uma reserva muito boa, né, de capim para fornecer tanto in natura como para produção de silagem também dos animais. Estamos aqui na área da palma, né? Onde foi feito um palmal. Temos essa palma aqui, a palma gigante, né? A palma salgada, como algumas pessoas falam, em língua de vaca, como outras pessoas falam também, né? Essa área aqui já pode ser colhida, já é uma área que já está, digamos aí, de jovem para adulto. E nós temos um outro palmal mais ali embaixo da variedade doce, da palma doce, né? Palma miúda, né? Essa palma aqui ela vai ser destinada também para novos plantios e também para fornecer para os animais, né? De forma in natura mesmo. E só um detalhe, já pensamos também na possibilidade de fazermos o farelo da palma para fornecer para os animais também, o farelo da Para palma. armazenar, né, para o período de estiagem. Só que aqui eu abro um parênteses. É bom nós analisarmos o seguinte, que qual a maior vantagem da palma? É a capacidade dela ter uma boa quantidade de água. Armazenar. Então, no meu caso, que não tenho tanta água, para mim não é tanto viável eu estar fazendo a prática de produção do farelo. de produção do farelo, né? Da palma. Então a gente vai estar produzindo e fornecendo de forma in natura assim mesmo. Então você vê que o Valdinei ele conseguiu diversificar a propriedade dele de uma forma que ele tem suprimento considerável para manter os animais dele, porque ele tem tanto o capim quanto a palma forrageira também, né? E ele inclusive faz o plantio de milho, como a gente pode ver aqui, ele pode produzir a palhada de milho. A palma que ele fez o plantio aqui garante já também uma boa quantidade de alimentação para os animais no período de estiagem, já que tem inclusive um vídeo da parte teórica sobre a implantação do sistema de cultivo de palma que está disponível no material também. E a gente está vendo aqui na prática agora a área de palma do Valdinei, né? A palma gigante que tem mostrado melhores resultados, até melhores rendimentos, claro que é a mais utilizada pela maioria dos produtores. O Valdinei mais adiante comentou que ele tem também a área de palma miúda, né?
uma diversificação também dos tipos, das variedades de palma que ele tem aqui na área dele. E isso é muito importante, né? Eu achei bastante interessante aqui na propriedade do Valdinei, pode ser mostrado aí com a câmera, que ele preservou os pés de licuri, né, que ele tem aqui, por exemplo. Você implementar uma área de palma ou uma área de capim, você não precisa limpar a área toda, arrancar tudo que tem ali. Você deve se preocupar também com a questão da preservação. E eu percebo bastante uma preocupação que eu tenho com a questão do licuri, do umbu, das plantas nativas que são a riqueza do nosso semiárido. De que forma? Por que eu tenho essa preocupação? Raramente você chega numa propriedade, inclusive outro ponto também que eu vou citar, eu vou relacionar isso com a questão do sistema confinado. Você chega numa propriedade hoje, numa área, raramente você encontra um pé de licuri jovem se desenvolvendo. Porque muitas vezes o pé de licuri jovem, ele começa a nascer, os animais que o pessoal cria já vai lá, são herbívoros, né? Já comem essa planta e ele não consegue crescer. Então a gente percebe que é muito difícil ver um pé de licuri jovem. O que é que vai acontecer quando os pés de licuri mais velhos que a gente já tem morrerem? E aí a gente vai acabar com o nosso licuri da nossa região semiárida. Então é importante se preocupar com isso. Essa questão até de manter uma área livre da entrada de animais por um período para que essas plantas consigam crescer e se desenvolver. E eu achei interessante essa questão do Valdinei ter deixado aqui seu licuri. Até mesmo o licuri serve como planta forrageira num período de escassez muito grande, como uma alternativa para você fornecer ao gado principalmente. Ele serve e é nutritivo também e consegue manter o gado num período de escassez. Muitos produtores utilizam do licuri para isso. Sem contar os derivados, né, do licuri, que é maravilhoso. Com certeza, Quem já comeu sabe. o Valdinei aqui também ele tem criação de galinha caipira e ele com certeza também utiliza, por exemplo, os cachos, né, do dendê do licuri para a alimentação de suas galinhas. Eu tenho certeza que ele faz isso, ele já comentou comigo. Também o próprio bago do licuri você pode estar quebrando para fornecer para as galinhas. Isso é muito importante, gente, você conseguir diversificar e aproveitar o máximo possível os recursos da sua propriedade. Certo? Só um detalhe, Grael. Eu tenho feito o experimento da ração do licuri para os ovinos e eu tenho gostado, embora a minha forrageira não é adequada ainda, né? A minha forrageira ainda não é adequada, mas mesmo assim a gente dá um jeitinho. Então eu fui passando nos ralos em Como três você etapas. pode explicar para o pessoal como é que você faz essa ração e como é que você fornece? Olha E o que é que só. você achou de resultado que está tendo? Olha só, pessoal, o resultado é sem paria. É ótimo. É muito bom, é ótimo. Como que eu faço? Se eu cortar o cacho do licuri, eu coloco para secar, né? E depois de seco eu passo na forrageira. Caso contrário, eu deixo ele cair lá na roça mesmo. Depois eu vou catar, né? Aquela prática velha que o pessoal tem de catar, coletar os bagos lá do licuri. Aí eu levo para a forrageira. Como a minha forrageira não é uma forrageira ainda muito potente, adequada, eu utilizo o ralo mais que tem aquele diâmetro maior, né? A forrageira vai passar tranquilamente, né? Vai aguentar ali. Depois eu retiro aquele ralo, já coloco um ralo com um diâmetro menor do que aquele que eu utilizei. E repito essa prática pela terceira vez com outro ralo. Menor. E isso, o material vai ficar bem triturado, bem fininho. Você mistura no milho, meu irmão, é sensacional. Os animais têm aceitado bem. Demais. Muito legal, muito interessante. Então vamos dar uma pequena pausa e já a gente volta. Pessoal, mais uma vez aqui com o Valdinei, ele está mostrando um outro pedaço, né, da propriedade dele, que ele tem o plantio do capim aruana também, né, Valdinei? Sim. Aqui é uma outra parte, nós temos aqui do capim aruana. Ela se estende até lá embaixo, né? Eu estava conversando com o Grael aqui agora há pouco. Nós temos um planejamento de uma área de reserva legal, onde a gente quer fazer uma implantação de mudas nativas, para que nós também possamos colaborar, né, com a natureza, né? E dentro dessa área de implantação lá da área de reserva legal, a gente quer fazer também um diferencial, que foi como eu falei para você antes, que é implantar mudas, né, de plantas frutíferas também, um exemplo a acerola, a goiaba e tal. Por quê? Para alimentar também os pássaros. Isso é importante, né? Isso é importante. Então esse é um diferencial que a gente quer fazer aqui na propriedade. É um legado que nós queremos. A preocupação ecológica, né? É importante também. Sim. Muito importante, na verdade.
E aí a gente tem essa outra área aqui. Vamos mostrar aqui, fazer a demonstração de um reprodutor e de uma matriz que nós temos presa ali. Qual a área, Valdir, mais ou menos aqui de capim aruana que você tem implantada? Aqui fica em torno aí de quase 1 hectare, essa parte aqui, quase 1 hectare, 2 tarefas e pouco aí. Ok. Né? E você falou da questão dos seus animais, né, que a gente vai estar mostrando agora Sim, também. vamos fazer a demonstração. Então, pessoal, eu estou com o Valdir aqui agora mostrando alguns animais que ele tem na propriedade. Os animais agora há pouco estavam até se alimentando aqui no coxo, né, do capim aruana que ele forneceu. E aí o Valdir vai falar um pouco sobre a criação de ovinos dele aqui. Nós estamos aqui fazendo a demonstração de uma ovelha parida e de um reprodutor da raça DOR, né? Esse carneiro aqui ele é pior, a ovelha não é pior, né? Ela tem cerca de 75% do sangue apurado de DOR. Essa é uma borrega que tem dia 13 agora, faz 30 dias que nasceu, a gente consegue ver a qualidade do animal, Grael. O tamanho já, né? Um animal tão jovem. Então, não tem nem 30 dias ainda e já é um espetáculo de animal. E esses animais aqui são criados confinados, né? São criados confinados. A meta da gente aqui é chegar a 70 animais, né? Para a nossa região, as pessoas não acreditam. Mas isso é fichinha para o estudo que eu e você tem feito e que a gente tem conhecido aí fora, né? Pela infraestrutura também que você tem na propriedade, que você está melhorando cada vez mais. O né? nosso trabalho é exatamente esse, né? Esse trabalho que a gente viu antes aí é para chegar aqui depois. Ou seja, o foco, claro, sua propriedade é bastante diversificada, né, Valdir? Mas o foco principal que você tem na sua atividade vai ser a ovinocultura, né? Ovinocultura. Dentro da ovinocultura, qual o vilão hoje? Qual o maior problema hoje, como eu falei antes? Para mim é a verminose, né? Claro que primeiro, antes de qualquer atividade que a gente for desenvolver, a gente tem que ter alimentação dos animais. Então a gente primeiro se preocupa, antes de comprar o animal, de fazer a aquisição dos animais, a gente precisa ter a alimentação. Eu tinha aqui vários animais, eu tive que desfazer deles, porque eu percebi que a alimentação não era suficiente para o projeto que eu tinha, né? E às vezes criar pouco é o mesmo trabalho de criar muito. Então eu quis preparar a alimentação na propriedade primeiro, para depois a gente alavancar. Planejamento, né? Importante. E dentro desse aspecto eu tenho avaliado que os animais, os ovinos, melhor dizendo, são animais que são fantásticos para a gente criar. Primeiro porque são animais rústicos, né? Animais que qualquer criança, né, entre aspas, aí, os adolescentes, mulheres, pode trabalhar com eles tranquilamente, não são animais agressivos. É muito raro você ver um carneiro bater. É normal encontrar por aí, mas na maioria das suas vezes é raro. São animais que consomem pouco alimento, inclusive os dados técnicos provam para a gente que aonde um bovino adulto vive, consome aquele alimento, né, cresce ali, 7 animais ovinos conseguem crescer também ali. Você consegue, com os mesmos recursos, criar 7 ovinos no lugar de um bovino. De um bovino. Então, assim, a gente vê essas vantagens. Sem contar que o mercado hoje, né, é promissor, é algo maravilhoso para a carne do ovino. Não se fala tanto na nossa região do queijo, né, dos ovinos, do leite de ovinos. Mas já existe, né, é muito caro. Então, assim, é uma renda que pode estar agregando na família, na propriedade para a família. Mas o meu foco aqui é a carne. Tem alguns produtores que produzem a lã. O meu foco aqui é produzir carne. E a carne no Brasil, segundo o IBGE, ainda não é suficiente para todos os moradores do Brasil, o Brasil, né? ainda importa a carne. Inclusive, a exportação do Brasil ainda é pequena, porque não tem muita carne de ovinos para ser fornecida lá para fora, né? Para os outros países. Então, essa é a nossa meta, é produzir carne para a nossa região. Não me preocupo enquanto a vender a escoar, porque nós temos um abatedouro não tão longe, né? Me foge agora o nome do abatedouro, mas temos um abatedouro aqui próximo, em Pintadas. Dependendo da quantidade de animais, eles vêm buscar, é viável isso para nós agricultores. Tem também a importância que eu quero sugerir para o pessoal que nos ouve, a parceria de estar trabalhando com vizinhos, com associações, com sindicatos, porque facilita, né, Grael? A gente, por exemplo, eu tenho aqui 20, Grael já tem mais 20, 40, uma outra pessoa tem mais 20, e aí
Isso facilita tanto na questão da comercialização dos seus produtos, como na compra de insumos também. Sai mais barato quando você compra através de uma organização, né? Então, esse carneiro eu vou estar fazendo uma prática aqui agora, que ele está com a secreção, uma tosse, digamos assim, e eu junto com a veterinária, Ingrid, ela me orientou, eu estar aplicando, fazendo um tratamento com antibiótico com ele, e eu vou estar fazendo esse trabalho aqui agora, né? Finalizando o tratamento dele, a gente vai estar aplicando 2 doses de um antibiótico nele novamente, né? Eu vou mostrar aqui a prática com o Valdinei. E aí, pessoal, é importante, né? A questão sanitária com os ovinos é muito importante, assim como qualquer animal. E esse cuidado tanto com verminose como com questão de doenças também, né? É bastante importante, sobretudo num sistema intensivo, que os animais ficam ali mais juntos, mais confinados ali, presos, né? Muito tempo no mesmo local. Isso aumenta a necessidade do cuidado da parte sanitária. E aí é importante também se atentar a isso, porque, como o Valdinei falou, a alimentação e a questão de verminose, né, e questão sanitária são os principais entraves para o sucesso da produção ovina. Na prática, quando nós vamos aplicar alguma injeção, é importante, só ressaltando para o pessoal, que ao preparar, que seja a pistola ou uma simples seringa, é necessário tirar o ar, né, da seringa ou da pistola para não aplicar, principalmente se for na veia. Segundo o veterinário, que foi o nosso professor, ele orientou pra gente que se for na veia principalmente, né? O ar ali, ele mata o animal, então é um coágulo, né? A gente precisa fazer isso, né? Esse antibiótico ele vai ser aplicado no músculo, né, do animal. Eu vou tentar virar ele para você. Pode ser, Grel, encosta nele aqui, por favor. No carneiro, a gente consegue um músculo maior aqui atrás no polpão, chamado nessa parte traseira, né? Então eu vou estar aplicando exatamente aqui. E é importante também se atentar à questão higiênica, né? Você pegar uma seringa sempre limpa, não estar utilizando várias vezes em outros animais na mesma seringa. Tá realizando essa higienização também. Feito isso, a gente vai esterilizar depois. Por mais que seja algo simples, a gente vai estar esterilizando depois essa seringa, e ela pode ser reciclável, né? Você pode usar ela por mais vezes, mas é interessante a gente estar fazendo a limpeza como o Gael falou, né? Então, pessoal, a gente pôde ver aqui no vídeo de hoje a questão das atividades, né, e a experiência que o Valdinei tem aqui na sua propriedade. Eu queria agradecer a participação e a oportunidade do Valdinei que ofereceu pra gente estar vindo aqui e estar fazendo esse vídeo. E muito obrigado. Espero que vocês gostem do conteúdo e eu vou deixar o Valdinei agora com suas considerações finais. Estamos aqui na propriedade, estamos dispostos a desenvolver essas atividades e também levar esse conhecimento para outras pessoas. E eu que agradeço pela importância da gente estar fazendo essa multiplicação de ideias, né? E de levar também esse conhecimento talvez a outras pessoas que até tenham um pouco de conhecimento, mas não tenham tanto. E é muito importante você colocar essa parte positiva que você tem. Tamo junto, até a próxima. Valeu, pessoal! A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.